Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Leandro e nós vamos dar continuidade aos conteúdos da disciplina Educação Física. Aí você me pergunta, Leandro, que conteúdo nós vamos ver hoje? Moçada, hoje nós vamos falar de um conteúdo muito interessante e que agrada muito nossos alunos. E também me agrada bastante, porque quem me conhece sabe que eu sou muito fã de jogos eletrônicos. Presta atenção no conteúdo de hoje. A evolução dos jogos eletrônicos e o gênero esportivo, ou seja, tudo a ver com educação física. Nós vamos falar para vocês da evolução dos jogos eletrônicos e vamos falar em específico do gênero esportivo como o jogo eletrônico. Beleza? Presta atenção aqui comigo no nosso primeiro slide. Pontos para pensar. Fiz uma pergunta para vocês, presta atenção. Você já parou para se perguntar como os jogos eletrônicos, mais popularmente conhecidos como videogames, tiveram origem? E quando foi exatamente que os brasileiros começaram a conhecê-los e a dedicar parte do seu tempo de lazer a essa atividade? Moçada, isso é uma pergunta para você refletir. Porque hoje está tudo muito fácil. Hoje, em um aparelho de smartphone, não é isso? Em um celular, nós podemos jogar inúmeros jogos. Inclusive jogos que na época do professor Leandro só era possível jogar com um console de mesa ligado a uma televisão e com um controle ligado em um fio. Então, moçada, antes era tudo mais complicado. Agora, claro, com a evolução tecnológica, o que vem acontecendo? Tudo vem ficando mais fácil. O que era grande, hoje em dia está ficando cada vez menor. Agora ele pergunta para vocês, quando foi que os brasileiros começaram a ter acesso a essa tecnologia? Moçada, eu posso dizer por mim, essa aula aqui tem tudo a ver comigo. Eu posso dizer categoricamente para vocês que quando eu era mais novo, minha mãe e meu pai não tinham condições de me dar um videogame. Eu tinha muita vontade de ter um videogame. Mas minha mãe e meu pai não podiam me dar. Por quê? Porque não tinham dinheiro. Minha mãe fazia um esforço gigantesco para me dar tudo, mas tinha coisa que realmente não tinha como me dar. Eu tive acesso a videogame através dos meus amigos, que tinham um pouco mais de condição. Jogava na casa de um vizinho, ia em uma casa que só tinha videogame para jogar, que a pessoa pagava a hora para jogar, não é isso? Não sei se vocês lembram. Só que, atualmente, moçada, aqueles videogames que eram caros estão mais baratos. Mas, em compensação, os videogames atuais estão cada vez mais caros. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando uma tecnologia nova chega, ela chega muito cara. Claro, com o passar do tempo, ela vai barateando. Mas as novas tecnologias que vêm chegando, vêm sempre com preço mais alto. Então, moçada, os videogames de antigamente, os videogames antigos, hoje em dia você encontra bem baratinho. Agora, os videogames atuais, com tecnologias atuais, chegam mais caro. Então nós temos que entender que aqui no Brasil, moçada, a tecnologia vem de fora, vem em dólar, então tudo isso vai encarecer mais o produto. Então, no Brasil, o brasileiro só teve acesso aos jogos eletrônicos depois de muito tempo, depois que começou a baratear essa tecnologia. Ok? Vamos aqui comigo. Histórico. Presta atenção nesse histórico que eu tenho certeza que você vai gostar. Tennis for Two, desenvolvido no ano de 1958 pelo físico nuclear. Olha quem desenvolveu o primeiro videogame. Foi um físico nuclear. Olha só como o videogame era uma coisa muito difícil de ser feita. Foi um físico nuclear que fez o primeiro videogame. Mas presta atenção. Físico nuclear norte-americano William Higginbotham, creio que seja essa a pronúncia. É considerado um dos jogos eletrônicos pioneiros no mundo dos games. Em um computador analógico, ligado a um osciloscópio, o console simulava uma partida de tênis, mas nunca chegou a ser comercializado. Atenção, algumas informações importantes aqui. Moçada, primeiro, Tennis for Two foi o primeiro jogo, um jogo pioneiro de videogame que surgiu. Ele surgiu em 1958. Bote tempo. O que quer dizer Tennis for Two? Em inglês, quer dizer tênis
para 2. É como se fosse um jogo de tênis para 2 pessoas. Como era esse jogo, Leandro? Era um computador analógico ligado a um osciloscópio que simulava uma partida de tênis. Aí tu diz, Leandro, beleza, eu acho que eu entendi. Só que eu acho que tu botou essa imagem errada aqui no quadro. Porque eu não estou conseguindo olhar nem uma rede de tênis, nem um jogador de tênis, nem uma raquete de tênis, nem uma bola de tênis. Da onde que simulava tênis aí, Leandro? Calma, moçada. É porque vocês ainda estão com a cabeça muito na atualidade. Hoje em dia, se eles lançam um jogo de futebol e dizem que um dos jogadores é Lionel Messi, a figura da pessoa é perfeita. O gráfico mostra realmente um boneco idêntico com todas as características de Lionel Messi. Se ele diz que no jogo de futebol vai ter Cristiano Ronaldo, eles mostram um personagem perfeito, idêntico ao Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque a resolução dos jogos hoje em dia é muito alta, moçada. A tecnologia de processamento dos videogames atuais é gigantesca. O primeiro videogame que foi inventado, ele simulava uma partida de tênis. Então não quer dizer que você ia olhar exatamente um tenista, uma bola, uma quadra e uma rede de 2 pessoas jogando. Não. Você ia simular. Quer ver? Presta atenção, eu botei um GIF para explicar isso para vocês. Moçada, esse aqui é o GIF do primeiro jogo de videogame a ser inventado, que é o Tennis for Two. Perceba que aqui você não encontra uma quadra, uma rede, uma bola de tênis, um tenista, uma raquete, não. Você apenas simulava o jogo. Você pode olhar que tem uma linha baixa aqui, ó, que simulava a quadra, uma linha para cima na vertical que simulava o quê? A rede, e um ponto de luz que se locomove de um lado ao outro, simulando a bola de tênis, que vai de um lado para o outro. Então esse era o jogo Tennis for Two. Não é um jogo como nós olhamos hoje em dia, em alta resolução, não. Era um jogo que a pessoa simulava uma partida. Porque foi o primeiro jogo de videogame, né, moçada? Não tinha tanta tecnologia naquela época, ok? Vamos lá. Continuando o histórico. Já o ano de 1961 ficou marcado pelo surgimento do Space War. Leandro, o que quer dizer esse Space War? Moçada, isso aqui é um nome em inglês, que se você dividir Space e War, você vai ter a tradução que quer dizer guerra no espaço. Então Space War nada mais é do que, de uma tradução direta para o português, guerra no espaço. Esse era o nome do jogo, ok? Console desenvolvido pelos estudantes da MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em que 2 jogadores controlavam espaçonaves com o objetivo de destruir a do adversário. Moçada, percebe que eu coloquei um GIF animado para vocês também? E vocês podem perceber que o jogo também simulava uma guerra no espaço, né, moçada? Porque você percebe que as luzes que aparecem no fundo dessa tela é como se fossem as estrelas, e os pontos de luz se movimentando é como se fossem as naves guerreando. Então naquela época, moçada, o jogo de videogame ele mais simulava alguma coisa do que realmente mostrava alguma coisa. Até porque a tecnologia não era como é hoje em dia. Que hoje em dia nós temos videogame que roda a 4K, a 6K de resolução. Então a imagem é perfeita, é nítida. Sem falar no grau de processamento. Ok? Continuando o histórico. Ping Pong foi a sua invenção de sucesso e um marco na história dos jogos. Posteriormente, a Atari utilizou-se de uma ideia parecida para introduzir o seu primeiro game no mercado consumidor, o Pong, em 1972, que se tornou um fenômeno. Moçada, esse jogo Ping Pong, ele é um jogo tão antigo, mas eu creio que você que está vendo aqui esse vídeo já deve ter jogado. Por quê? Porque é um jogo, moçada, que até certo ponto te vicia. Olha como é, botei um GIF para vocês. É um tracinho de um lado que você movimenta com o controle e um tracinho do outro. Uma linha tracejada dividindo o campo em 2 partes e uma bola luminosa que você tem que fazer bater no seu tracinho, para ela poder resvalar e o outro tentar rebater também.
Perde quem deixa a bolinha passar sem bater no traço. Moçada, eu joguei muito isso. Esse jogo ele é muito bacana. Por mais simples que ele seja, mas ele prende a gente jogando. Agora, moçada, a Atari, que é uma empresa de videogame, ela entrou no ritmo desse jogo e acabou lançando um jogo similar a esse, para poder lançar o seu primeiro console que era comercializado. Ele lançou o mesmo joguinho, só que ele botou outro nome, né, moçada? Botou o nome de Pong. E ele foi um sucesso, um fenômeno. Porque, moçada, estava chegando um console com um jogo que você poderia jogar na sua casa. Então isso já por si só já era uma coisa totalmente diferente da época. Então fez um sucesso gigantesco. Para quem não sabe, moçada, o Atari é esse videogame bem aqui, ó, que eu botei embaixo para vocês. Que o controle era nada mais nada menos do que uma base, uma alavanca e um botão. E você colocava uma fita bem aqui, ó, uma fita. Eu tive a oportunidade de jogar esse videogame, não porque era meu, mas porque um vizinho tinha um. E era muito bacana, é muito nostálgico olhar essas imagens agora que eu tô mais velho. Vamos lá, moçada. Continuando a história. Foi também nesse mesmo ano que surgiu o game Odyssey, moçada. O Odyssey é um marco na história dos videogames. Presta atenção. Da empresa Magnavox, console doméstico pioneiro a ser comercializado. Ou seja, o primeiro console a ser vendido de todos, console de videogame, empacotado na loja para ser comprado, o primeiro de todos foi o Odyssey, da empresa Magnavox. A década de 70 foi marcado pelo domínio de mercado da Atari. Moçada, por mais que o Odyssey da Magnavox tenha sido o primeiro videogame a ser lançado, a ser comercializado, a década de 70, moçada, foi dominada pela Atari, que foi esse videogame que eu mostrei para vocês aqui, ó. Principalmente por causa do jogo Pong, que é um jogo que é similar ao jogo Ping Pong, mas o primeiro videogame, moçada, a ser lançado, a ser comercializado, console, videogame console para você comprar e botar na sua casa, foi o Odyssey da empresa Magnavox, beleza? Histórico no Brasil agora. A gente estava falando da história geral. Agora vamos falar da história do videogame no Brasil, ok? Apesar das diversas invenções até então, a primeira leva de videogames a realmente se tornar popular entre os jovens brasileiros teve início nos anos 80. Ou seja, moçada, o primeiro videogame foi comercializado fora do Brasil. Depois a Atari dominou a década de 70. Ou seja, o ano 70, 71, 1970, 1971, 72, 73 até 79. Só foi chegar videogame aqui no Brasil, moçada, na década de 80, ou seja, 10 anos depois. Quando a tecnologia começou a ficar obsoleta lá fora, aí que chegou aqui no Brasil, com o preço que a gente podia pagar. Por isso que no início do vídeo nós dissemos, quando que o brasileiro teve acesso a esses videogames? O brasileiro, moçada, só teve acesso quando a tecnologia lá fora começou a ficar meio obsoleta. Hoje em dia é que o brasileiro, alguns, né, podem se dar o luxo de comprar alguma coisa no dia do lançamento, que lança nos Estados Unidos e ele pode mandar trazer logo. Mas antigamente era muito difícil, ok? O console Atari 2600, que é esse game que eu mostrei para vocês anteriormente, ó, foi o primeiro jogo que virou febre por aqui, ao chegar ao país em 1983. O professor Leandro já tinha nascido, hein? Importado pela marca Polivox, uma subsidiária da Gradiente, com mais de 500 jogos disponíveis para essa edição do Atari. Então, moçada, o primeiro game que chegou a ser comercializado aqui no Brasil foi o Atari 2600, que foi esse bem aqui, que eu disse para vocês que o professor Leandro chegou a jogar nele. Ele foi chegar no país em 1983, beleza? Na década de 80, como nós falamos aqui. Continuando o histórico no Brasil, moçada. O que dizer sobre a indústria nos anos de 1990? Ou seja, a década de 70 o Atari dominou lá fora, fora do Brasil. Década de 80, mais específico em 83, ele chegou aqui no Brasil. Moçada, na década de 90 nós temos uma revolução, ou seja, 10 anos depois que o videogame chegou aqui no Brasil, porque no Brasil só chegou na década de 80.
Olha a revolução que teve. O grande destaque vai para o lançamento do Super Nintendo. Moçada, o Super Nintendo, para quem não viveu essa época, foi assim uma revolução. Eu vou já explicar para vocês. Desenvolvido pela Nintendo para concorrer com o Mega Drive, que era da Genesis nos Estados Unidos. Após anos de sucesso do Super Nintendo, a empresa criou o Nintendo 64, que apesar de possuir certa popularidade, acabou sendo superado pelas vendas do PlayStation 1 da Sony. Moçada, então deixa eu explicar para vocês. Botei uma imagem aqui. A década de 90 nos videogames, ela foi marcada pela disputa, porque hoje em dia vocês sabem que existe uma disputa entre Xbox e PlayStation, Microsoft contra a Sony, não é isso? Uma disputa saudável, isso é bom para o consumidor. Só que na década de 90, moçada, a disputa não era entre Microsoft e Sony. A disputa era entre o Super Nintendo contra o Mega Drive. Todo o jogo que era lançado, ele era lançado para o Super Nintendo e para o Mega Drive. Agora, claro, o Super Nintendo tinha jogos exclusivos dele, né? Que era o Mario, Zelda, Star Fox. Moçada, aqui eu tô falando porque eu entendo do que eu tô dizendo. Nunca tive um Super Nintendo nem um Mega Drive, mas joguei na casa dos meus amigos que tinham. O Mega Drive também tinha os seus jogos exclusivos, que era o Sonic, que ele tinha, que também era para disputar com o Mario. Essa disputa foi o que aconteceu na década de 90, entre Super Nintendo e Mega Drive. Logo depois, moçada, a Nintendo resolveu lançar um videogame melhor ainda. E ela lançou o Nintendo 64, que é esse de baixo aqui, ó. Que foi o meu primeiro videogame. Meu Deus, minha mãe fez um esforço gigantesco. E até hoje, quando eu lembro, me dá vontade de chorar. Porque nossa mãe, às vezes, faz coisa pra gente só porque é mãe mesmo. Porque naquele tempo, uma situação difícil, minha mãe gastar um dinheiro comprando videogame para seu filho, bicho. Realmente, eu me lembro, eu fico até emocionado, mas eu agradeço muito a minha mãe. Minha mãe, te amo. E esse foi o primeiro videogame que eu tive. Eu não tinha nem condição de ter. Minha mãe que fez um esforço e comprou. E os gráficos do videogame eram impressionantes, cara. Muito bom mesmo. Só que, quando esse videogame estava começando a virar líder de venda e ganhar muitas pessoas para jogarem nele, para comprar também, a Sony lançou o videogame mais vendido do mundo até hoje, que foi o PlayStation 1. Moçada, o PlayStation 1 vendeu que não foi brincadeira. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que o PlayStation 1 é líder de vendas de todos os tempos. Ele vendeu demais, tanto o PlayStation 1 quanto o PlayStation 2. Depois que o PlayStation 1 apareceu, aí o Nintendo 64 caiu meio em desuso, porque todo mundo queria ter um PlayStation da Sony. Principalmente porque ele vinha com um formato diferente de todos os outros. Ele vinha lendo CD. E os outros ainda eram com cartucho, que é aquela tecnologia antiga. Então foi marcada a década de 90 por essa disputa entre os consoles. A primeira disputa foi a Super Nintendo contra a Mega Drive. E logo depois a Nintendo contra a Sony. A Mega Drive acabou falindo, acabou terminando a produção de consoles. Vamos para o próximo slide. Agora o histórico atualmente. E aqui a gente vai bater um papo bacana, porque eu não quero ninguém dizendo pra mim que o PlayStation é melhor do que o Xbox. Não, moçada, eu tô brincando. Presta atenção aqui comigo. Isso é só brincadeira que eu tenho com os amigos meus de dizendo que o Xbox é melhor do que o PlayStation é melhor do que o Xbox, Nintendo é melhor. Mas isso é uma brincadeira saudável. Histórico no Brasil. O novo milênio, atualmente, é marcado pela chegada do PlayStation 2 e da entrada da Microsoft nesse segmento com o Xbox. Aí, moçada, a Nintendo começou a cair para terceiro lugar e a Microsoft subiu para segundo. Aí a disputa foi Microsoft e Sony. E é até hoje. Então essa disputa, moçada, na atualidade é entre Microsoft e Sony. Beleza? Daí em diante os lançamentos continuaram a acontecer. Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X, Wii, Wii U, que são da Nintendo, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 e o Nintendo Switch. Moçada, para quem não sabe, o videogame do professor Leandro hoje em dia é o Xbox Series X,
que é um videogame excelente que eu comprei e ainda estou pagando. Vou botar até uma imagem dele aqui para vocês do lado. Mas é um videogame excelente. Tenho vontade de ter outros, mas o dinheiro não deixa. Vamos lá, moçada. Moçada, aqui nós terminamos a nossa primeira aula que fala sobre a evolução dos jogos eletrônicos e gênero esportivo. Nessa primeira aula falamos do histórico dos jogos eletrônicos, da evolução dos consoles de videogame e falamos também do histórico no Brasil, quando o videogame chegou no Brasil e como começou essa disputa entre consoles, disputa entre empresas, ok? Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram, ou então através da descrição desse vídeo, ou também pelo nosso WhatsApp pessoal. E lembre-se, se puder, fique em casa. Se não puder, se proteja e proteja a sua família, que logo, logo tudo isso vai passar. Um grande abraço a todos e até a próxima.